Oi, meus amigos, tudo bem? A nossa história de hoje tem como tema o prisioneiro de Deus. O nosso verso para memorizar está no livro de Atos, capítulo 20, o versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A mensagem diz assim: servimos ao próximo quando lhe contamos o que Jesus significa para nós. O nosso feliz aniversário de hoje vai lá para Moçambique. O meu amigo Walter, a professora dele é Maria Elisa. Eu poderia falar com você? Você não é um terrorista romano que reuniu 4.000 homens no deserto contra o governo, não é? Não, sou judeu, da cidade de Tarso. Você é realmente cidadão romano? Sim, eu sou. Eu nasci romano. Custou-me muito dinheiro adquirir a cidadania romana. Tome suas coisas. Vocês viram aí? Por que será que Paulo foi preso? Para entendermos isso, vamos voltar um pouco na história. A última viagem missionária de Paulo estava no fim e ele chegou a Jerusalém na época da Páscoa. Na primeira manhã depois de sua chegada, Paulo e seus amigos foram contar as novidades a Tiago e aos demais irmãos. Eles relataram histórias e testemunho do que Deus estava fazendo pela igreja em outros lugares. Eles também tinham trazido oferta dos cristãos de outra cidade para ajudar no trabalho missionário em Jerusalém. Um dia, enquanto Paulo estava no templo, alguns judeus o reconheceram. Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra o povo de Israel, contra a lei e o templo. Além disso, ele permite que os gentios entrem no templo. Ele é contra nós. Aquele homem, com a ajuda de outros, arrastaram Paulo para fora do templo. A multidão ficava cada vez mais irritada e nervosa, enquanto arrastava Paulo para apedrejarem fora da cidade. Todo esse tumulto chamou a atenção dos soldados romanos que correram para saber o que estava acontecendo. Aí, quando os soldados chegaram, aquela multidão se afastou de Paulo. O capitão ordenou aos soldados que levassem Paulo para o quartel-general romano até descobrirem o que estava acontecendo. Com toda aquela conversa sem noção dos judeus, os soldados romanos pensaram que Paulo poderia ser um terrorista tentando destruir o governo. Bora na sua milícia? Paulo perguntou educadamente em grego se poderia falar com o capitão. Sou judeu, da cidade de Tarso, na Cilícia. Eu poderia, por favor, falar com o povo de lá? O capitão, surpreso, atendeu ao pedido de Paulo. Então, Paulo se virou para a multidão que o seguia e ergueu a mão. Na mesma hora, o povo ficou quieto. Aí, Paulo começou a falar em aramaico. Esse idioma era do povo que estava tentando matá-lo. Quando eles ouviram Paulo falar em sua própria língua, o silêncio foi geral. Sou judeu, companheiro de vocês. Fui educado aqui em Jerusalém. Eu fui membro do Sinédrio e persegui os seguidores de Jesus. Havia algumas pessoas na multidão que sabiam daquela informação que Paulo estava dizendo. E elas continuavam a ouvir enquanto Paulo contava como havia se convertido. Ele contou como seu coração orgulhoso tinha sido transformado pelo Messias crucificado. Nas palavras de Paulo havia poder. Depois que Paulo contou a sua história, ele começou a falar sobre a visão da qual Deus o orientou a pregar. A mensagem era do Messias aos gentios. Só que a multidão ali não gostou nada e começou a gritar: tirem-no daqui! Matem-no! Ele merece morrer! O capitão romano ficou surpreso e ordenou aos soldados que o levassem e o espancassem até que confessasse o que havia feito. Só que Paulo não fez nada. Os soldados obedeceram a ordem e tiraram a roupa de Paulo da cintura para cima e amarraram no tronco para chicoteá-lo. Só que em meio àquele momento de suspense, Paulo conseguiu a atenção do centurião. Não é contra a lei chicotear um cidadão romano que não foi condenado por nenhum crime? Parem! O centurião gritou e saiu correndo para falar com o capitão. Senhor, aquele homem disse ser cidadão romano. O capitão e o centurião foi até Paulo que estava amarrado. Você é realmente cidadão romano? Sim, eu sou. Eu nasci romano. Custou-me muito dinheiro adquirir a cidadania romana. Tome suas coisas.
O capitão chamou um guarda e pediu que desamarrasse Paulo. Levem-no a uma cela. Preciso descobrir o que está acontecendo. Enquanto isso, em uma cela vigiada por vários guardas, Paulo pensou sobre tudo o que havia acontecido desde quando ele voltou a Jerusalém. Paulo ainda não sabia exatamente como ia terminar tudo, mas ele estava contente porque mais uma vez Deus lhe deu a oportunidade de testemunhar para tantas pessoas diferentes. Ele também sabia que através do milagre que Deus havia feito em sua vida, ele se tornou uma testemunha viva da bondade e do amor de Deus em enviar Jesus como Messias. E mesmo naquela situação, ele pensava em continuar a testemunhar da graça de Deus, enquanto pudesse, em aramaico, em grego e até mesmo enquanto tivesse preso, não importando o que acontecesse. Esse mensageiro tinha muita coragem, não é mesmo? Quem aí teria essa coragem de Paulo? Que nós possamos, a partir de hoje, orar para que o Espírito Santo nos conceda a sabedoria para falarmos para todas as pessoas sobre o amor de Jesus. Aqui são os nossos amiguinhos que deixaram seus recadinhos. Claudite Dantas, lá de Aracaju, Simone Mendes. Ela tá mandando um abraço especial para os seus juvenis, e em especial o Iude. Um abraço também para Anne e Guilherme, eles são lá de Pedreiras. Um abraço para Viviane Félix e Sabrina. Um abraço para Vinícius, filho da Leilane. Um abraço para minha amiga Esté da Silva, ela se batizou. Um abraço para toda a sua família, Esté. Um abraço para minha amiguinha Sara Jennifer. E o último abraço de hoje vai para minha amiguinha Esté Maciel, ela é lá de Manaus. Os pedidos de oração dessa semana são esses aqui. A nossa amiguinha Esté Shorts, ela pede oração pelos seus amiguinhos. A professora Eliane Gomes pede também oração pelos seus estudantes. Paulo, Cauê, Renan, Manu, Gustavo e Vinícius. Rosinéia pede também que orem por ela. A Maria Eduarda pede oração pelo seu vovô que está muito doente. A Thaís pede oração pelo seu tio que está no hospital e por ela. A oração intercessória é uma arma poderosa, sabia? Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa história tão linda da vida de Paulo. Assim como ele e muitos outros, queremos fazer a tua vontade, de pregar e falar a todos da tua breve volta. Cuida, Senhor, de cada amigo meu que veio aqui e também os que estão aqui na classe dos juvenis. Abençoe os aniversariantes, os pedidos de oração e todos aqueles que deixaram seu recadinho aqui. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém.